Pois é, pessoal, a novela tá emocionante. Agora o Trump vai partir para cima mesmo, mas não é só do Maduro, não. O recadinho que foi dado agora pela embaixada norte-americana é que muitas figuras que são consideradas socialistas, autoritárias aqui da América do Sul vão se lascar com o Trump. Será que isso vai acontecer? Mas não é só o Trump que está querendo lascar, não. Hoje saiu um relatório econômico mostrando que sim, o Brasil vai se ferrar com a China. A China vai acabar ferrando o Brasil. Você já viu aquele ditado que fala rapadura é doce, mas não é mole, não? Pois é. Se eu fosse adaptar para o momento atual que o Brasil está vivendo, eu diria lapadula não é pastel de flango. Ou seja, vocês podem até vender rapadura por aí, mas é o nosso pastel de flango que interessa. É o que os chineses diriam. Só que está faltando frango para esse pastel. Você vai entender o porquê que a economia chinesa está entrando em declive, e com esse declive da economia chinesa, o Brasil, que arreganhou as pernas para a China, vai se enfraquecer. Então, assim, seja Lula, seja Tarcísio, seja Bolsonaro, qualquer um que entrar em 2026, prepara, porque em 2026 o rombo vai ser gigante. E escuta o que eu estou te falando. Nós vamos passar por uma crise sem precedentes. É pessimista o que eu estou falando? É, mas é o que a maioria dos analistas estão falando por aí. E já estamos aqui no nosso aplicativo aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. O Trump mandou recado. O Trump está querendo enfrentar, né, as piores coisas que existem no mundo. É Hamas, é Maduro, é amigo do Maduro, né? Ou seja, o Trump está falando alto com um monte de gente aí. Agora, se é um cachorro que ladra, mas não morde, a gente não sabe. A gente está esperando para ver o que vai rolar com o Maduro. Hoje, o The New York Times soltou uma matéria falando que o Trump vai sim derrubar o Maduro, e o plano dos 100 dias para depois da queda do Maduro já está pronto. Não sei se é verdade. Nós vamos falar sobre isso. Agora, o Trump também preparou uma presepada para o Lula, se é que a gente pode dizer assim. Armou uma armadilha, né? Preparou uma armadilha para o Lula, e o pessoal da Globo, sentiu. Sentiu que ficou todos nervosinhos com a decisão do Trump de pegar o Lula. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante. Se você busca um canal que quer trazer informação, que traz informação de qualidade, é isso que você encontrou. A gente está aqui com o maior prazer, sempre trazendo conteúdo para você. Tá bom? Fechado? E aí, só para encerrar, né? Eu tenho que fazer meu merchan aqui. Pessoal, não confie em deixar seu dinheiro 100% em real, tá? Vá, abra uma conta numa outra jurisdição, mas não adianta abrir com seu CPF, não, né? Vai até o Uruguai, tira a residência uruguai, uma cédula uruguai, uma conta em dólar para você poder estar livre aqui. Se qualquer coisa acontecer, é a jurisdição do Uruguai que está te resguardando. Então, clica aqui ou aqui e entenda um pouquinho mais sobre tudo isso aí, beleza? E vamos de matéria, que tem novidade agora, né, na nossa introdução. Se ficou ruim, vocês falam. Vamos lá, pessoal, bora entender o que passa, né? O que se passa na cabeça desse povo. Vamos lá. O Donald Trump, ele mandou um recado claro, objetivo, direto para a galerinha do Hamas. O Benjamin Netanyahu, ele fez várias concessões, mas topou um plano de cessar fogo lá em Gaza. Para acabar com a guerra de Gaza. Benjamin Netanyahu falou, olha, eu aceito o plano que o Trump propôs, e esse plano que o Trump propôs, para mim tá bom. Dá anistia geral, ampla e restrita para todos os membros do Hamas. Olha só, assassinos terroristas tendo anistia geral, ampla e restrita. Cria um plano de reconstrução de Gaza com um plano diretor, uma assembleia diretora liderada pelo Donald Trump. E aí, Netanyahu falou, por mim, tudo bem. Nós vamos limpar o Hamas de Gaza e, se for, tá ótimo. Vocês querem assim? Se sim, beleza. Se não, corre, porque vai fogo para cima do Hamas. É isso que o Trump falou aqui, ó. Dá uma olhada na matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira que, caso o Hamas não aceite o plano de paz divulgado pela Casa Branca e anunciado por Netanyahu, né, será um fim muito triste da turminha do Hamas, né? Eu acho é pouco.
O presidente norte-americano falou à imprensa após deixar a Casa Branca para cumprir compromissos. Segundo Trump, todos os países árabes reconheceram o plano de paz. Nesta terça-feira, uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito destacou os, abre aspas, esforços sinceros do presidente americano para encerrar a guerra em Gaza. Lascou. Por quê? Porque os países lá da região, né, do mundo árabe ali, reconheceram que o plano do Trump é um plano real, é um plano plausível. E aí mandaram um recadinho, ó Gaza, ó Hamas, vocês vão ter que aceitar. E se vocês não aceitarem, se o Trump quiser entrar no jogo e meter bala em vocês, o problema é de vocês, né? Olha só o que o Trump falou aqui, ó. Quanto tempo você tem plano para esperar o Hamas responder? A proposta que fez sobre o cessar-fogo. Aí o Trump respondeu, bem, vamos dar uns 3 ou 4 dias. E vamos ver como é. Todos os países árabes assinaram. Os países muçulmanos, todos assinaram. Israel já aceitou. Estamos apenas esperando o Hamas. E o Hamas vai fazer isso ou não? E se não for, vai ser um final muito triste para o Hamas. Meu irmãozinho, ao que dá a entender, o Trump já meio que perdeu a paciência com essa turma, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Não que isso tenha nada a ver com o Brasil, tá? Mas a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil mandou um recadinho, tá? Ou seja, parece que os Estados Unidos estão a fim de comprar briga com um monte de gente. Ó, o governo Trump irá enfraquecer, desmantelar e, abre aspas, eliminar as organizações terroristas estrangeiras. Vamos libertar o hemisfério ocidental do domínio dos narcoterroristas. Ora, vocês já estão vendo esse tipo de recado ali para o Maduro o tempo todo. O que mudou aqui na regra do jogo? Esse recadinho foi para Brasil, né? Foi a embaixada brasileira que postou isso aqui. Isso porque paira agora no Congresso Nacional um projeto que trata o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E a partir do momento que se tornam grupos terroristas, o Donald Trump tem carta branca para chegar e, moral, né? Tocar o terror em cima desses caras. Pois é, a gente está esperando para ver o que vai rolar, né? Se o Trump vai fazer ou não. A ameaça foi feita. O Editorial Central fez uma publicação aqui com o comentarista político aqui, Samuel Fernandes, e falou sobre o recadinho que o Trump já tinha dado, inclusive, para o Maduro, através do The New York Times. E eu recomendo vocês, para quem não conhece, acompanha lá o Editorial Central, aqui no YouTube, canal muito bom, tá, pessoal? Pessoal, notícia em primeira mão aqui para vocês de um assunto que eu tenho certeza que tá todo mundo doido aí para ver o desfecho disso. Pessoal, acabou de sair no jornal The New York Times. Olha só essa matéria aqui, preste bastante atenção. Governo dos Estados Unidos decidiu derrubar o regime de Maduro e já planeja as 100 primeiras horas pós-queda, diz The New York Times. Pessoal, o secretário de Estado Marco Rubio ele foi muito claro com todo mundo quando ele disse não é se vai derrubar o regime do Maduro, mas sim quando vai derrubar. Pessoal, e a gente sabe que existe todo um estudo, toda uma articulação por trás e com os próprios apoiadores do Maduro, que é a questão aí da Rússia, da China, do Irã, até mesmo de Cuba, para evitar que esses países apoiadores mandem reforços militares e criem uma guerra sem precedentes. E a gente entende que nas primeiras 100 horas após a queda do Maduro, o que os Estados Unidos devem fazer é legitimar o governo de Maria Corina Machado, que foi a verdadeira vencedora aí das eleições que teve na Venezuela, para garantir ali a soberania e colocar ali as
tropas armadas dos Estados Unidos o tempo que for necessário para impedir que aconteça aí atentados contra a verdadeira soberania da Venezuela. E você, o que você pensa aí desse assunto? Deixe aí nos comentários, que é muito importante para a gente saber o que você pensa. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Ó, recomendo demais o canal Editorial Central com o Samuel Fernandes, tá? E aí, é como ele disse, o recado já foi dado, né? Vem o governo norte-americano, fala que vai derrubar o narco-estado da Venezuela. O The New York Times anuncia isso, e a embaixada brasileira é que faz uma publicação dizendo que todos os narcoterroristas inimigos dos Estados Unidos vão cair. A embaixada brasileira publicando. É estranho, no mínimo, não é? E aí, vem o Trump preparando aquele presentinho de grego pro Lula. Pois é. Olha só essa matéria que acabou de ser publicada agora pelo Sóstenes Cavalcante. Urgente, urgente. Os Estados Unidos devem exigir que o Lula vá até a Casa Branca e que tudo seja transmitido ao vivo. A gente viu o que o Trump fez com vários presidentes por lá que passaram. O próprio Zelensky, o presidente da África do Sul, agora, se eu não me engano, foi o da Turquia, se eu não me engano, que teve lá também, tomou um rala, falou, de fraudar a eleição, você entende, né, vagabundo. Foi quase isso que o Trump falou, só tira o vagabundo, que ele não falou isso, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. O Trump costuma colocar o pessoal lá na poltroninha, no banquinho do castigo e descer a lenha. E é o que ele está querendo fazer com o Lula agora. Olha só isso aqui. Donald Trump, ele é muito imprevisível. Ele gostaria, de fato, de um encontro presencial. Mas isso não significa que esse é o conselho. O conselho é, vamos dar início às negociações de forma remota e, num segundo momento, a depender do resultado desse primeiro contato, digamos assim, pode-se trabalhar com uma visita mais, não só presencial, mas mais formal, num ambiente ali político de um dos dois, né, mais cotado no claro, o presidente norte-americano, mas que é melhor garantir um primeiro contato controlável, de uma maneira que não haja surpresas vindas de Donald Trump, viu, Uribe? De diálogo, Nana, porque o governo brasileiro tenta fechar os últimos detalhes com a Casa Branca para a realização do encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Embora o governo brasileiro prefira uma conversa por telefone para não expor tanto Luiz Inácio Lula da Silva, a gestão americana sinalizou que gostaria de uma reunião presencial. Mas há uma avaliação no governo brasileiro de que não cabe a Lula ou a Trump tentar causar um constrangimento nessa conversa. É melhor que seja, na verdade, uma reabertura de canais. Há também a possibilidade da Casa Branca. Isso não está descartado não, né? Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para Larissa, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Olha, não só não está descartado, Uribe, como essa é a preferência do presidente Lula. Eu conversei com duas pessoas que estiveram com o presidente Lula nos últimos dias e ambas me relataram que ele próprio faz questão que um eventual encontro presencial ocorra na Casa Branca. Pois é. O Lula topou a briga, né? Disse que pode ser na Casa Branca, mas olha lá. Matéria agora do Diário 360, aqui para vocês. Lula recusa encontro com Trump fora da Casa Branca. Os Estados Unidos devem exigir uma reunião oficial transmitida ao vivo. Então, o Trump queria preparar um outro campo, né, que não fosse dentro da Casa Branca, mas o Lula falou, não, eu só vou também se for dentro da Casa Branca. E o Trump falou, tá bom, mas o meu requisito é que seja transmitido ao vivo. Depois disso, a turma da Rede Globo, né, ficou tudo pistola e teme um confronto do Lula e o Trump pessoalmente, né? O posicionamento da turminha da Globo é que o confronto deve ser evitado. O que será, né? A maneira de não ser surpreendido pela imprevisibilidade de Trump é não surpreender ele também. Não, e principalmente, por que você vai levar para uma conversa que já é delicada em si, que já é surpreendente que possa acontecer um assunto que de fato coloca cada um dos dois líderes em campos opostos, né? O Trump, com o discurso dele inflamatório, incentivou o 6 de janeiro nos Estados Unidos. O 6 de janeiro nos Estados Unidos pode ter incentivado, de toda forma, estava em sintonia com o que aconteceu no 8 de janeiro brasileiro. O presidente Lula já declarou que se
o Trump tivesse feito o que fez nos Estados Unidos, o que fizeram seus apoiadores nos Estados Unidos, no Brasil ele poderia estar preso. Mas vamos lá. O Lula já falou, ó, Trump, se você tivesse aqui, você ia estar preso. Né? Ele já falou isso. O que vocês precisam entender? O Lula, ele simplesmente está doido, né, que o Trump mantenha sanções. Para o Lula, é maravilhoso o discurso de inimigo dos Estados Unidos. Ele está surfando nessa onda e está conseguindo pegar um monte de incauto aí, igual o Maduro faz na Venezuela, o Lula está fazendo aqui no Brasil. Tem um monte aí de comedor de capim que acredita nesse discurso de estamos defendendo a soberania. Para, né, filho? Todo mundo sabe que é mentira. Mas a grande questão é que tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Agora, você imagina o Lula chegando lá e falando umas asneiras, porque eu quero tratar aqui do Estado palestino com você, porque você, Israel tá fazendo genocídio, porque você apoia o genocídio de Israel. Já pensou se o Lula chega nessa lá? Você tá fazendo muito errado em ir lá com o Maduro lá, porque você tá cometendo, né, uma violação à soberania do Maduro. Imagina o Lula soltando uma dessa na cara do Trump. Vai ser pior do que a briga do Popó mais o Vanderlei Silva, né? O negócio vai ficar esquisito. Então, será que ele vai levantar realmente essa lebre ali? A sinalização do vice-presidente Alckmin participar dessa conversa de alguma forma, de sua elaboração ou da sua realização, me parece que ela vai mais na direção que o Brasil deveria aproveitar, que é deixar de lado tudo que for discussão política e centrar em discussão de comércio. É isso que nos interessa nesse momento, porque, o Merval bem disse, o Trump já deu seguidas mostras de um profundo desprezo com tudo que diz respeito à democracia, aos seus tratos, à construção de consenso. Ele não gosta disso, ele não gosta nem de fazer passar as medidas dele pelo Congresso americano, quanto mais discutir com líderes de países estrangeiros sobre questões ou internas dele, ou um jeito que ele tem de encarar a política. Não gosta. É o Trump que não gosta de democracia, tá, gente? Tá certo. Gosta de eleição, não gosta de reconhecer o resultado de eleição, principalmente quando ele perde. Enfim, eu acho que não gosta de perder, mesmo quando perde vai dar um jeito de dizer que ganhou. Então, eu acho arriscadíssimo se o governo do Brasil entrar nessa seara, que pode ter até algum holofote internacional. Lula sai em defesa da democracia, em conversa com o Trump, mas em termos de resultados práticos para o Brasil, para ele, não dá. Dá manchete, mas não dá resultado. Mas eu concordo com o pessoal da Globo. O Lula o Trump é um babaca mesmo, lembra? O Trump odeia a democracia. O Trump foi lá no evento lá da China, vendo as armas nucleares da China lá, cheinho de ditador. Você viu o Trump lá? Eu vi. Você viu, né? Você viu também o Trump lá na Rússia, lá num lugar cheio de ditadores da África do Sul, lá posando na foto com todo mundo? É o ditador do Trump que odeia a democracia. Não era o Trump, não. Era outro. A gente não quer, né, Malu? É um momento Zelensky, né? É isso que estão tentando evitar, né, Leilani? Eu acho que... Pois é. Estão tentando evitar o momento Zelensky, né? Onde o Trump vai chegar e falar umas poucas e boas na cara do Lula. Será que isso vai acontecer? A gente tá ansioso para acompanhar isso, né? A gente tá ansioso para acompanhar este caso. Mas vamos agora, no próximo bloco. E se rolar uma treta Lula e Brasil, como é que tá aqui as nossas forças armadas? Como é que estão os pincéis, né? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Vamos lá, pessoal, bora entender isso aqui, ó. O ministro de Lula joga tudo no ventilador. O ministro da Defesa é o Múcio, tá? Já era, não sei nem como que ele não caiu até agora, depois de tantas coisas que ele já falou sobre o governo Lula, ó. Não temos dinheiro nem para combustível nas Forças Armadas. Ó, coitado, né? Eu vim pedir uma ajuda, mas vim fazer uma gravíssima alerta. Hoje, é muito grave eu dizer aos senhores, mas nós somos o maior país da América Latina, temos 52% do PIB da América Latina, mas as nossas Forças Armadas não sei nem se estão entre as 3 primeiras. Nós temos bastante equipamento, mas nós não temos dinheiro para combustível. Nós temos bastante equipamento comprado, existe financiamento para comprar novos, mas nós não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição. 30 dias espanta o inimigo, mas se ele voltar outra vez, nós não temos nada o que fazer. Gente, vocês têm noção.
do que um ministro de defesa. Presta atenção. Um ministro da defesa falando para os inimigos ouvirem que nós temos 30 dias de munição. Qualquer inimigo que tentar invadir o Brasil, nós temos munição para espantar o cara, mas se o cara voltar depois, nós estamos ferrados. Vocês entenderam o país que você está vivendo? Você entendeu? E o pior, nós estamos num país que eles estão vendendo, né, o Brasil vendendo a alma para a China. Está circulando uma fake news aí, é fake news. É feito por IA, tá? Um IA do Lula beijando a mão do Xi Jinping. O vídeo é fake, a imagem é feita por IA, mas o contexto não tem como ser mais fidedigno do que esse. Vamos ser sinceros, né? O Brasil está lambendo a China. E a China está começando a entrar em declive, meu amigo. E aí nós vamos nos lascar. Eu queria que vocês olhassem aqui, né? Essa publicação aqui do Conexão Política, uma analista econômica aqui falando sobre a promíscua relação Brasil-China e o quanto a própria China pode ferrar o Brasil. Escute, Amir. Que o Brasil está, na minha opinião, o Brasil está caindo numa armadilha comercial com a China. A China é nosso maior parceiro comercial, mas os nossos superávites com a China em percentual relativo estão caindo. Por quê? Porque justamente porque o Lula optou por desenvolver essa relação de simbiose com a China, a gente não consegue também se defender da quantidade de produto barato chinês que está sendo jogado aqui. Se você andar pela Europa e andar pelos Estados Unidos, você não vai ver a quantidade de carro chinês que você vê no Brasil. A quantidade de produto chinês que vem no Brasil. Por quê? Porque esses países ergueram barreiras para se proteger da China, que faz dumping. Então, o produtor chinês pode vender com prejuízo, dependendo do setor, o governo vai lá e subsidia. Então, nós temos uma balança comercial superavitária, mas ela não dá nem para o cheiro. Da onde que vem o dinheiro? Vem de investimento direto. Estados Unidos é o primeiro, a Holanda, os países europeus vêm ali segundo, terceiro, quarto, e a China, agora, dependendo da métrica, vai ficar entre quinto e nono lugar. A China investe muito pouco no Brasil. E aí você precisa desse capital para fechar as contas. Se você começa a ter ruído com o seu maior investidor, e você começa a ter aplicação de lei Magnitsky, de OFAC, o americano não está nem aí qual é a opinião do judiciário brasileiro. Ele vai começar a evitar colocar o dinheiro dele em lugares onde pode ser que ele não consiga tirar depois. A gente pode começar a ver um problema de investimento direto no Brasil. E se isso acontecer, a gente vai ter que equilibrar a nossa balança de outra maneira. Se a gente continuar fazendo déficit de transação corrente e faltar investimento direto, a gente vai precisar do que eu chamo de capital motel, que é o investimento em carteira, que é aquele dinheiro que vem só para usufruir juro e vai embora rapidinho. Então o que você tem que fazer? Você tem que subir juro para atrair dinheiro. Se a gente olhar a Turquia é um caso clássico, né? A lira turca em 2016, você comprava $1 com 2 liras e 60. O real, na época, estava próximo ali, entre 2 e 3. Hoje você precisa de 40 liras para comprar $1. Essas coisas podem acontecer. Hoje ainda há um fluxo de investimento muito grande para o Brasil, mas isso pode ser mudado do dia para a noite. Aconteceu na China, a China precisou queimar reserva. O Brasil tem 300 bilhões de reserva, dá 3% do PIB, menos que isso. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, olha, o país, ele precisa trazer investimento estrangeiro. A China não faz esse papel de trazer investidores para o Brasil. Americanos investem no Brasil, os chineses não. É o que ele acabou de falar. O segundo ponto é que o americano está pouco se lixando com a opinião do STF, com o Jair Bolsonaro, com você ou comigo. Ele só quer saber, vai dar lucro? Opa, tá pagando um juro melhor do que aqui nos Estados Unidos, então eu vou pôr o dinheiro ali no Brasil. Porém, e se eu pôr o dinheiro, querendo um lucro maior, e eu me lascar, através do próprio governo americano, que seja o caso com a lei Magnitsky? Por exemplo, vem cá, você tem coragem de investir o seu dinheiro lá na Venezuela, na moeda venezuelana, no Bolívar? Não tem. Você vai se lascar, que você sabe disso. Veja o caso da Turquia. Valia 2. Hoje, você precisa de 40 bolívar, 40, acho que é francos turcos, para poder comprar $1. Ou seja, o dinheiro do turco acabou. Você vai deixar o seu dinheiro guardado em real? É o que pode acontecer em qualquer momento, foi o que ele acabou de falar. Agora, a qualquer momento, o dinheiro pode, E aí, o que está acontecendo?
Tem alguém preocupado com o Brasil? Só me pergunta, além do povo brasileiro, de mim, de você, que é o imbecil que paga todos os impostos para bancar tudo isso aqui, né? Apesar de eu não morar mais no Brasil, apesar de não ser mais residente fiscal no Brasil, né? Eu ainda tenho minhas empresas aí no Brasil que acabam tendo que pagar imposto, né? E aí, a grande questão é, quem banca a gente somos nós. Aí a grande questão que fica é, você acha que tem alguém preocupado com o Brasil? Não tem. Enquanto isso, eles estão preocupados em se blindar. Olha essa beleza, né? Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. Ele está dando um sinal que o STF, que o Congresso, vai tentar bater peito contra os Estados Unidos e falar, vocês não dão conta de pôr Magnitsky em mim, né? O ministro do STF afirmou que a legislação serviria para casos como a da Lei Magnitsky e que regras da Europa são inspiração para eles. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte, querido Gilmar Mendes, vejo que está preocupado e pesquisando sobre o assunto, mas tem um pequeno spoiler, não vai adiantar, tá? Tá chegando em você, ou seja, tá vindo para você também a Lei Magnitsky e ele tá preocupado, tá tentando resolver o problema. Agora, quando eu digo para vocês que você precisa se blindar, ter outra jurisdição para proteger o seu dinheiro, ter parte do seu dinheiro em dólar, eu estou falando sério. Olha essa matéria aqui da revista Ceará. Projeções revelam: o Brasil liderará a maior alta de impostos globais até 2050. É um imposto novo a cada 37 minutos segundo, informações que já saíram. Seu dinheiro vai ficar aqui para ficar para o governo. O relatório consolidado por economistas do Instituto Esfera, em parceria com a Abiquim e coordenado por Fernando Menequim, projeta a carga tributária brasileira saltará de cerca de 34% do PIB, ou seja, nós já pagamos 34% do PIB, para 42% até 2050. Um aumento de 10 pontos percentuais, 10% a mais de imposto que nós vamos pagar até 2050. Daqui para lá, se o seu patrimônio, você está construindo seu patrimônio, você está planejando seu patrimônio, você está fazendo sua estrutura aqui, se lascou. É simples. E não sou eu que estou falando, tá aqui a matéria aqui para vocês poderem analisar, gente. O Brasil não é para amadores, a República Tupiniquim aqui não tá de brincadeira para ninguém, tá? Agora vamos lá. Publicação do Sóstenes Cavalcante aqui, repercutindo a matéria ali, Gilmar Mendes quer criar lei para blindar Moraes e os ministros do STF. Lembra o que eu estou te falando? Todo mundo só pensando no próprio imbigo, né? Não é, a palavra está errada, mas todo mundo pensando no próprio imbigo, né? É isso que está acontecendo. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que os três poderes discutem a formulação de uma lei para proteger autoridades e instituições brasileiras de sanções internacionais. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também proteger o próprio imbigo, tá? Aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Vem cá, você acha mesmo que o Lula não quer sanções, né, no sistema SWIFT? Você acha mesmo que o Lula, o sonho do... Presta atenção, gente. Larga de ser besta, parece que vocês não assistem os vídeos há muito tempo. Para pensar com o papai aqui, Presta atenção em mim, tá? Vamos lá. Tem um governo, né? Um governo lá na terra do nunca. Esse governo, ele é governado por um pirata sem um dedo, né? Cheio de papagaio em volta dele, né? Que usa uma foice e um martelo,
né? Lá na terra do nunca. E aí, esse pirata que governa esse país, ele entendeu o seguinte, ele achou um modelo, uma forma de controlar você. Ora, você tem uma moeda lá, né, que se chama irreal. O nome da moeda lá da terra do nunca, né, chama-se irreal, né, é o nome da moeda lá, né. E aí, ele entendeu que o irreal é uma moeda convencional como qualquer outra. Você pode passar por nota. Aí depois ele criou um mecanismo, tá? Isso é só ideologia, tá? Isso é só ficção, tá? Ele criou um modelinho chamado FIX, que é um modelo de pagamento dessa moeda chamada irreal, tá? E aí o FIX, ele viu que dava para controlar a ida e vinda, ele falou, cara, quer saber? Vou criar um modelo onde, né, vou criar um FEX, né, ou DREX, né, FEX. Vou criar o FEX, que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo onde eu vou transformar esse irreal em FEX. Então, enquanto o irreal é irreal, eu posso transformar ele em FEX a qualquer momento, e a hora que eu transformar em FEX, quem vai controlar é o governo do pirata. Tá? E aí funciona assim, sabe aquele contrato de compra e venda de gaveta que você faz? Eu vou comprar esse imóvel aqui, não, mas eu não vou transferir agora, vou transferir depois. Pois é, o FEX ele diz o seguinte, para o dinheiro sair de uma conta para ir para outra, você tem que justificar. Então, você faz a projeção de venda, só depois da escritura feita o dinheiro é liberado. Beleza. E aí o contrato de gaveta serve para nada, né? Então, assim, vai ser tudo controlado. Agora, tem um problema ainda. Tem um problema que se chama SWIFT, né? Ou seja, um modelo americano onde você pode tirar o seu dinheiro de real através do modelo SWIFT e mandar esse dinheiro lá para fora. Pode mandar lá para o Uruguai, que tem conta em dólar. Pode mandar para o Paraguai, que tem conta em dólar. Você pode mandar esse dinheiro para fora. Você usa o sistema SWIFT para fazer isso. Ou criptomoeda, tá? Né? O SDT. Um dos dois formatos. Você usa esse modelo. E aí, o pirata, ele briga com o cara lá dos Unidos, com o Laranjão, e faz com que seja feita uma sanção aos bancos brasileiros, tirando o que? O modelo SWIFT do Brasil. E aí, a única forma que você vai ter para negociar agora é só pelo sistema FEX, né? Você entendeu a regra do jogo? Ou seja, é lindo pro Drex, agora vamos falar o nome certo, é lindo pro Drex que o sistema SWIFT não esteja funcionando aqui, então eles vão avançar para cima do Drex, sim. Já falei demais, né? Mas eu vou falar mais uma matéria, vocês importam não, né? Vamos para cima. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, né? Isso aqui, vale a pena a gente falar sobre isso aqui. O José Medeiros é um deputado brasileiro e ele está no Parlamento Europeu denunciando a atuação do judiciário aqui no Brasil contra o Jair Bolsonaro. E ele postou nas suas redes sociais. O que ele vai ganhar com isso? Um processo da PGR, bem provável, né? Mas ele esteve lá, ele fez a publicação, precisa de muita coragem para fazer isso, e aí o José Medeiros postou o trecho do vídeo aqui, onde ele está lá, né? Explicando, né, a perseguição e o básico que eu explico para vocês, a incompetência do STF para julgar o Bolsonaro. Assim, também está explicando que o Moraes é vítima, que o Moraes é acusador e é o juiz do caso também. Dá uma olhada. Desde 2019. É um inquérito que abriu-se para supostamente combater fake news e de lá para cá tudo isso passou arrestado para esse inquérito. Para quê? Para que a competência seja do STF. Então todas essas pessoas estão sendo julgadas sem um duplo grau de jurisdição, sem ter direito à defesa, que é a última instância. Então ele avocou, são pessoas sem... Exatamente. E são pessoas que não têm mandato para que justificasse aquele foro por prerrogativa de função. O senhor veja bem que a legislação brasileira até então dizia, olha, o presidente da República ele tem uma prerrogativa de foro enquanto ele estiver no cargo. Depois, justiça comum, e assim todo mundo. Como se trata do presidente Jair Bolsonaro, eles queriam que fosse julgado pelo STF, pelo ministro Alexandre, eles quebraram aí a questão de juízo natural, e em março agora, de 2025, para encaixar que Jair Bolsonaro fosse julgado ali, eles julgaram novamente, criaram uma jurisprudência para que o
presidente Jair Bolsonaro fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, ele se auto-identifica, ele é vítima de todo esse processo, porque ele disse que ele criou diz que ele supostamente foi ameaçado de morte e que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado matá-lo. E aí, ele está julgando esse processo. Digamos que fosse verdade. Como é que eu vou julgar um processo do qual eu sou vítima? Então, são todas essas coisas que a gente trouxe. E vamos protocolar juntamente com as denúncias demonstradas para que o Parlamento Europeu fique sabendo o que é que está acontecendo no Brasil. E aqui também está relatado tudo que se foi feito em relação à questão da liberdade de expressão, jornalistas asilados, como é o caso do Didi, e por aí vai. Agradeço demais a sua assistência. Pois é, né? É impressão minha ou até o parlamentar português ali, europeu, né? Riu, hora que o José Medeiros falou o que acontece no Brasil, né? É aquele negócio, né? É rir para não chorar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Ó, se você tá preocupado com o que tá rolando no Brasil, a República das Bananas aqui no Brasil, clica na descrição e manda uma mensagem aqui para a matéria, aqui para esse número aqui, marca uma consulta conosco. Lembrando que tem muita gente marcando, tá, pessoal? Vocês estão numa lista de espera aí de uns 10 dias para poder ter uma consulta conosco, tá? Então, marca uma consulta aí para a gente poder explicar para vocês as vantagens de ter um plano B lá no Uruguai, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.